Alô, pessoal. Feliz Ano Novo, feliz 2024. E eu queria convidar você para começar esse ano embarcando num novo projeto, que é a Academia Folha Política. Na Academia Folha Política a gente tem muito mais do que um curso que você faz e termina. A Academia tem o meu curso de Logopolítica, que é um curso contínuo. Tem também a Agenda 2030, que é um programa semanal de análise da atualidade, e vários outros materiais, e tudo isso forma um conjunto que é de reflexão, de formação pessoal, de preparação nossa para enfrentar todos os desafios da nossa política, do mundo, do Brasil, daquilo que está destruindo nossa liberdade, nossa esperança, e também, portanto, um projeto para reconstruir essa esperança a partir de toda uma análise da cultura ocidental, do nosso manancial de cultura que a gente não pode perder e que é o nosso grande arsenal para enfrentar tudo isso, desde Aristóteles, Platão, passando pelas epístolas de São Paulo, Santo Agostinho, até chegar aos nossos autores contemporâneos, analisando também o outro lado, os autores que estão aí programando o fim da dignidade humana e contra os quais a gente precisa combater. Então, esse é o projeto da Academia Folha Política. Se você quiser conhecer e entrar nessa aventura intelectual e pessoal, junto conosco, os links estão aqui na descrição do canal, e vamos em frente juntos. Espero contar com você lá. Um abraço. A Luciana também disse que estamos avançando para o fim da propriedade privada, liberdade de expressão, estamos mesmo, e a diplomacia está preparando o caminho para isso. Não pode, não vai, se Deus quiser deixar, vai mudar de caminho. Então, o Luiz Carlos está dizendo, então temos que ficar sentados na soleira da porta. Pois é, temos que ficar na soleira da porta. Não, mas olha só, a gente tem que reclamar sim, que eu falei, né? Não pode reclamar, mas nós somos aqui uma coligação de quem reclama ainda, né? De quem ainda reclama do poder superior, desse falso poder que nos domina, né? O Página Aberta dizendo aqui que o padrão Chamberlain de gestão foi uma catástrofe, ou seja, né, passar a mão na cabeça dos tiranos, achando que o tirano vai ficar quietinho. Isso é a maior catástrofe que pode haver, né? O Ciro Madeu diz que viu a notícia sobre a eleição de um governo woke na Polônia. Alguém confirma a notícia? Sim, Ciro, infelizmente. A esquerda, politicamente correta, ganhou a eleição parlamentar na Polônia. Lá eles têm um sistema um pouco semelhante, acho que ao francês, onde o presidente tem muito poder, ele não é apenas decorativo, mas você tem um governo com um primeiro-ministro, e que também tem muito poder em outras áreas, e, sobretudo, né, política interna, o presidente é mais na política externa. Então, você pode ter um caso onde o presidente e o primeiro-ministro sejam aliados, sejam do mesmo partido, então conduzem tudo, né, de maneira coerente, mas pode ter o caso onde você tem um presidente de um partido, continua sendo o presidente Duda, que é um excelente presidente da Polônia, conservador, e agora você tem um governo, um primeiro-ministro e a formação de um governo de esquerda, né? Então, vão ter políticas diferentes. E o primeiro-ministro, se não me engano, o escolhido é o Donald Tusk, que é um polonês assim, super europeísta, que acha que tudo tem que ser diluído realmente na União Europeia, que a União Europeia que é o máximo, e de que qualquer nacionalidade é uma coisa de extremistas, né? E que quer abrir as fronteiras da Polônia para todo tipo de imigração ilimitada. Eu vi uma foto de uma ministra desse novo governo, agora não sei exatamente de que área, educação, uma coisa assim, que parece uma pessoa totalmente anticristã, anticatólica, usando uma camiseta assim, que é uma criança com um guarda-chuva e estão chovendo cruzes, e a criança se defendendo com um guarda-chuva daquelas cruzes, como se fosse da influência do catolicismo, né? Então esse é o tipo de pessoa que está assumindo lá. Quer dizer, se a Polônia sobreviveu
ao nazismo e ao comunismo, em grande parte, sobretudo, é por causa da fé católica, né? E se a Polônia sobreviveu, de certa forma, melhor do que outros países do bloco soviético e hoje é o país mais poderoso desse ex-bloco soviético, é por causa da identidade, do vigor proporcionado pela fé católica. Então, né, claro, eles querem a esquerda quer acabar com essa influência, porque é a influência que evita a Polônia ser apenas mais né, num projeto aí de diluição completa da nacionalidade, de perda da liberdade. Mas, enfim. Mas é isso mesmo, Ciro. A Renata Formentin dando boa noite aqui, a Lars pedindo para falar sobre o avanço da Venezuela para atacar a Guiana e as consequências. Então, já tenho comentado bastante isso. Tem outros vídeos aqui, se quiser aprofundar. Acho que pelo menos em 2 vídeos eu já tenho falado sobre esse tema. Mas só muito rapidamente eu acho o seguinte, a Venezuela, assim como a China e Taiwan, o objetivo principal deles não ou seja, o que eles querem mesmo não é tomar um pedaço da Guiana à força, né? Eles querem criar uma situação onde eles tenham influência decisiva sobre a Guiana, sem precisar invadir a Guiana. E isso eles podem fazer simplesmente esperando o desgaste progressivo da influência americana, não só na Guiana quanto no mundo. E da influência brasileira também, porque o Brasil a gente poderia ter, nós tentamos ter esse papel de uma influência positiva na Guiana. Eu estive na Guiana, falei com o chanceler da Guiana muitas vezes e com o presidente da Guiana, e queria levar adiante um projeto de uma integração muito maior do Brasil com a Guiana, justamente para dar a eles a opção de ter uma associação com um grande país democrático, como era o Brasil, né? Hoje é melhor não ter muita influência na Guiana brasileira mesmo, não, porque a influência é do que está aí, né? Certo? Mas aquela frase clássica do Clausewitz, né? A guerra é a continuação da política por outros meios, né? Mas podendo fazer as coisas pela política, ou seja, pela projeção de influência, claro, sempre com uma ameaça por trás, para Maduro também isso é melhor. E o que ele está usando também é a Guiana como uma carta de barganha para outro grande objetivo dele, que é ter uma eleição presidencial fraudada a favor dele em 2024, mas legitimada pelos Estados Unidos e por outros países democráticos. Então ele pode perfeitamente, eu acho que é o que ele está fazendo, negociar, falar assim, olha, eu vou fazer a eleição do meu jeito e aí eu não ataco a Guiana, tá bom? E os Estados Unidos vão dizer, então tá bem. E aí ele não ataca a Guiana por enquanto, faz uma eleição do jeito dele, e aí de repente no dia seguinte da eleição ele ataca a Guiana do mesmo jeito. Mas aí nós temos que entrar, isso está desenvolvido em outros pontos, mas vamos também desenvolver, não temos tempo aqui. O ponto da desagregação completa da política americana com o governo Biden para a América Latina, né? E a quantidade imensa de besteira do ponto de vista do interesse americano e do interesse da liberdade na América Latina que eles estão fazendo. E eu acho que isso não é por acaso, tá? Mas vamos continuar falando sobre isso também. Eliane de Minas Gerais está aqui dando boa noite. Eu vi alguém aqui, não sei se agora era o Gilson, né? Que eu vi aqui, que eu pulei, mas eu vi em algum ponto aqui, que eu queria também dar uma boa noite especial aqui. Tá aqui, Gilson Pires, boa noite, Gilson Pedreiro de Guarulhos. Muito, muito legal você estar aqui conosco, Gilson. E espero que continue aqui. Eu sei que o programa é longo, né? Mas quem está aqui desde o começo, espero que continue aqui no nosso programa até o fim. Muito obrigado por estar aqui conosco. Então, a Lima dando boa noite aqui, Rosana, a página aberta dizendo: a negociação com a China é sempre danosa aos que se sujeitam, sempre. Sim. Por quê? Porque a China negocia de maneira estratégica, né? O que significa estratégico? Significa 2 coisas. Você ter uma perspectiva de longo prazo e você ter uma perspectiva de conjunto, né? O Brasil
tem uma tradição de não fazer nada estratégico. Mas os Estados Unidos também, as democracias tendem a não ter uma perspectiva nem de longo prazo, nem uma perspectiva de conjunto. Né? Então o Brasil vai lá, ó, esse algodão aqui que eu quero exportar para a China, o mundo é o algodão. Né? Então, o que tiver que fazer para vender esse algodão, eu vou fazer. A China não, o mundo dela não é esse algodão, o mundo dela é o mundo. Né? Então, o algodão é um pequeno elemento, né, para ela ter um pouco mais de influência no Brasil. Essa influência no Brasil vai ajudar ela a expandir o seu modelo de governança mundial, a consolidar a sua ditadura interna, a expandir os seus elementos de ditadura pelo mundo, né? Acabar com a influência dos países democráticos. Né? Então, esse é o mundo. O algodão, né, aquele quilo de algodão, aquela tonelada de algodão que a gente quer vender, é apenas um pequeno elemento disso. Então, é por isso que a gente sempre perde com a China, porque a gente não tem visão de longo prazo, não tem visão de conjunto, ou seja, não tem estratégia. Né? Então, o nome que tenta se dar a isso é pragmatismo. Pragmatismo é uma bobagem, pragmatismo só existe dentro de uma estratégia. Não é pragmatismo seja uma bobagem, mas pragmatismo não pode ser um objetivo. Né? Não faz sentido dizer que seu objetivo é pragmatismo. Quem vai apenas com pragmatismo significa o quê? Eu quero vender o algodão e fazer o que for necessário para vender esse algodão. Tá bom, o chinês vai usar essa sua vontade de vender aquele algodão de acordo com os objetivos e com a estratégia dele. Né? O que é realmente um pragmatismo saudável? É você ter um objetivo, né? Você ter uma estratégia, e aí, numa determinada linha de ação dentro dessa estratégia, você vai ajustando de acordo com as circunstâncias. Isso aqui dá para fazer melhor daquela maneira e tal. Mas se o seu objetivo é o pragmatismo, você não tem objetivo e você cai na mão daquele que tem estratégia. Enfim, sempre muito comentário aqui, muita coisa boa. Vamos tentar cobrir alguns aqui, pelo menos. Acho que não vai dar para falar de todos, mas desde já, muito obrigado a todo mundo que comentou. Roberto Rachel, como está a ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia? Quais as perspectivas? Não muito boas, por isso. A mesma coisa que a gente acabou de falar, a Rússia tem uma estratégia e os Estados Unidos não têm. Os Estados Unidos assim, vamos dar dinheiro para a Ucrânia e agora já demos muito, estamos meio cansados dessa guerra aí, está durando muito tempo. A Ucrânia, agora vamos dar um jeito aí, a tendência é essa. Né? A Rússia não, a Rússia está lá para, se a guerra durar 100 anos, vai estar 100 anos lá, porque o objetivo deles é, no fundo, expandir a influência deles para a Europa inteira e para o mundo inteiro, na medida em que eles puderem, junto com a China. Né? Então, essa questão do imediatismo e da falta de estratégia ocidental que está pegando aqui. O que teria que ser uma política americana, no caso? Entender o que está por trás da guerra na Ucrânia. Né? O que vai acontecer se eles forçarem a Ucrânia a assinar uma paz com a Rússia, dando 20% do território da Ucrânia para a Rússia. Vai acontecer que daqui a pouco a Rússia vai estar na Polônia, vai estar na Estônia, Lituânia, Letônia vai estar, daqui a pouco vai estar na Alemanha. Né? Não assim militarmente, mas vai expandir. E a Rússia, assim, a Rússia é legal, aquelas igrejas bacanas, que parece uma cebola ali no teto. Não, né? A Rússia é uma máfia, gente. Desculpa, Vladimir Vladimirovich, mas o teu país é uma máfia. Tá? Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e, por isso, a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto, política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico,
por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática. Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles, e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade.